Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Estamos dando abertura a mais uma semana sob a direção do Senhor, nas instruções que a palavra dele nos traz aos corações todos os dias. Faço isso com muito prazer e pela misericórdia do Senhor, ainda aos 75 anos, tenho este privilégio. Louvo ao Senhor por isso. Se porventura você ouvir as mensagens e gostar, compartilhe. Assim estará ajudando a difundir a palavra do Senhor. Amém? Vamos então. Uma corrida para a vitória. Nós estamos vivendo um presente século, uma correria tremenda. Todas as pessoas estão envolvidas com o dia a dia, numa correria constante. Pouco tempo para a família, estar em casa, no lazer, numa conversação. Pouco tempo para o serviço de Deus, pouco tempo para tudo que é bom. Mas para as coisas do mundo nós temos que correr e correr muito. Mas a minha palavra não é a corrida no mundo, é a corrida dentro dos ensinamentos do Senhor, aquela que nos conduz a uma vitória eterna. No livro de João, capítulo 3, o verso 5, nós temos esta palavra registrada. Em verdade te digo, disse Jesus, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui começa a corrida. No mundo, nós começamos a nossa corrida quando nós nascemos, lá na maternidade, no hospital. Dali para frente, já estamos em fase de correr para obter as coisas. Encerramos no último momento de nossa vida na Terra. Esta corrida não é para ter um encerramento. É uma corrida para que você viva e viva abundantemente até a eternidade. Por isso Jesus diz que não é nascer da carne e nem do sangue, mas nascer da água e do Espírito. E esta corrida começa no dia que você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Então preste atenção, não é para qualquer um, é para aquele que dispõe a obedecer os ensinamentos do Senhor e busca a salvação em Cristo. É aí que começa a corrida. Amém? Prosseguindo, nós temos em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 16, e eu quero ler com você essa palavra para que nós possamos, então, dar continuidade a esse princípio. Observe bem, 3,16 diz assim, ó. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato, 3,18, perdão. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha que eu disse que é uma corrida para a eternidade. E para você alçar voo nessa corrida, você precisa crescer, não conforme o crescimento do mundo, mas um crescimento espiritual. E o crescimento indicado pela palavra de Deus é esse, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, conhecer os seus ensinamentos, conhecer os seus mandamentos e colocá-los em pauta na sua vida no dia a dia. Esta é a forma de você fazer uma corrida perfeita. É o seu treinamento. Procurar conhecer o mais possível na palavra as revelações que estão mostrando ou trazendo a nós todos os ensinamentos de Cristo e todo o propósito da sua vinda na terra, tanto quanto a sua segunda volta. E aí, querido, nós paramos nesse texto do Pedro e vamos para o texto de 1 João, capítulo 2, o verso 6. Olhe bem, 1 João, capítulo 2, o verso 6, diz assim, ó. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olhe bem, primeiro você nasce de novo, depois você vai ter um crescimento na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor, e depois você vai andar como Jesus andou. Isso é testemunhando a verdade, proclamando a verdade, fazendo bem a todas as pessoas.
procurando se dedicar de corpo e alma com toda humildade ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas cumprindo exatamente os ensinamentos do Senhor Jesus, os quais ele trouxe do céu e deixou registrado para a nossa elevação espiritual, para a nossa edificação espiritual. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você estará dentro de todos os ensinamentos de Jesus. E aí, querido, é só colocar em prática que tudo vai dar certo. É por isso que ele diz: aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. E para andar como Jesus é só fazendo o que ele fez. Dentro do contexto bíblico, todo o ministério de Jesus foi gracioso, bendito e aprovado pelo Pai. Significa que quando você tenta padronizar a sua vida lá, como disse Paulo, vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, é esta questão que nós precisamos buscar, uma integração da palavra no nosso viver diário. E aí, em João, 1 João capítulo 2, verso 6, nós encontramos essa escritura, e agora nós vamos para Hebreus 12, verso 1, onde nós temos esta escritura: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas ou de pessoas que conviveram e experimentaram não só os ensinamentos, mas as experiências com o Senhor, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí, correndo em função daquele princípio que já foi estabelecido, agora nós temos uma meta: alcançar o objetivo proposto pelo Senhor Jesus. Em 1 João capítulo 5, o verso 4, nós temos a escritura: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para isso, querido, você precisa de exercitar a sua fé. E como você faz isso? Ouvindo a palavra de Deus todos os dias, lendo a palavra de Deus todos os dias e orando incessantemente e pedindo a Deus para te fortalecer na fé para vencer. No verso 5 ele diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Por isso que Jesus disse: necessário te é nascer de novo. Amém? Vamos orar. Pai eterno, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos instruído e ainda há de nos instruir. E agradeço pela tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.